que na visão geral, você precisa saber diferenciar os tipos de vírus, os 3 principais arboviroses. E é isso que nós vamos fazer agora. Então presta atenção nessas diferenças entre as 3 arboviroses, de pontos que são importantíssimos no risco de complicações. Eu tenho risco de morte muito maior na dengue, por conta principalmente de um padrão aí de hemoconcentração, mas também por um padrão de sangramento. Posso ter sangramento na chikungunya? Posso, mas o risco de morte é um pouco menor do que na dengue. Se eu estou falando agora de um padrão de Zika, a Zika ela vai ter um risco de morte se eu tiver microcefalia, se eu tiver um padrão com acometimento neurológico importante. Esse acometimento neurológico, então, é a principal característica da Zika. Todas as arboviroses podem fazer acometimento neurológico, inclusive a dengue. Mas a Zika é a que mais tem neurotropismo e a gente tem que lembrar disso. As 3 doenças fazem queda de plaqueta, leucopenia acontece nas 3. Mas, em geral, o que eu tenho numa infecção por vírus é uma queda de plaqueta e queda de glóbulos brancos, e essa queda de glóbulos brancos, ela evolui também com um aumento de linfócitos, uma linfocitose. Mas tem uma dessas 3 arboviroses que ela faz uma queda nos linfócitos, que é a chikungunya. Então, em geral, a chikungunya ela faz linfopenia e não linfocitose, como eu teria numa infecção viral. Então, se eu tiver um padrão com leucopenia, queda de glóbulos brancos, e linfopenia, é provável que isso seja chikungunya. Enquanto dengue, zika, geralmente faz linfocitose. Outra coisa que chama atenção é um aumento de gânglios, quando eu estou falando de zika, principalmente. Então, esse aumento de gânglios na zika, ele vai ser um ponto importante, inclusive, para diferenciar a Zika de outras arboviroses, mas principalmente de outras TORCH, como toxoplasmose, citomegalovírus, que podem fazer aumento de gânglios, podem fazer rash, como a Zika faz, e pode fazer, às vezes, uma febrícula, alguma coisa como a Zika faz. Aqui eu não pus, mas a trombocitopenia ela é muito mais frequente na dengue e na chikungunya do que quando eu falo de Zika, que não tem queda de plaquetas. Então, prestar atenção que Zika não tem queda de plaquetas, dengue e chikungunya pode ter.